Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma aula do nosso grupo de redação. Mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão aqui no nosso grupo de redação. Não sei quando, não sei em que momento você vê essa gravação, mas não importa. O tema da aula de hoje é analfabetismo digital no Brasil. Repetindo o comando de redação, com muita atenção, palavra por palavra, analfabetismo digital no Brasil. Esse é o comando de redação da semana. Vamos aos textos motivadores. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 e, por fim, nosso comando de redação. Pegamos a caneta, vocês pegam a caneta preta de vocês. No dia da prova, eu pego a minha amarela, meu marca-texto amarelo, sublinho cada uma das palavras-chave do comando de redação. Então, analfabetismo digital no Brasil é o nosso comando de redação. Percebam que aqui, esse comando, ele não tem aquele tripé que geralmente eu menciono. Como assim o tripé? Em primeiro lugar, a gente tem uma indicação argumentativa, depois a gente costuma ter um eixo central de discussão, e depois a gente tem uma localização, geralmente uma localização geográfica, né, que é Brasil. Percebam que esse comando ele tem um eixo central de discussão, né, que é analfabetismo digital. Digamos que esse é o assunto, esse é o tema. No Brasil, a localização geográfica. Ele não tem uma indicação argumentativa de qual tipo. Analfabetismo digital em questão no Brasil, analfabetismo digital em discussão no Brasil, analfabetismo digital em debate no Brasil, analfabetismo digital e suas causas e suas consequências. Ele não tem esse modalizador no comando, que é a indicação argumentativa. Porém, diante, né, de um comando de redação que deixa aberto o assunto, o tema analfabetismo digital no Brasil, é óbvio que você, aluno, vai problematizar esse tema ao longo do texto. Vai apresentar na introdução a tese clara, né, a opinião forte, o juízo de valor de vocês na introdução. Ao longo do desenvolvimento vão trazer 2 argumentos que justificam essa tese, que mencionam que isso é um problema persistente no Brasil, apresentando suas causas, suas consequências, os diversos tipos de tópico frasal que eu coloco como opção para vocês, ou que vocês estudam, que vocês trabalham, e lá na conclusão, 2 propostas, ou uma proposta, que talvez não vá solucionar, mas que possa intervir nesse problema de uma forma razoável, certo? Vamos então à nossa leitura dos nossos textos motivadores. Vamos ao texto 1, que vai nos dizer um pouquinho da importância do tema que é analfabetismo digital no Brasil. Logo na sequência da leitura dos textos motivadores, eu vou explicar para vocês alguns dos motivos que eu escolhi esse tema, e vocês vão entender um pouquinho melhor por que da escolha, certo? Vamos então aqui aos nosso texto motivador 1. Nosso texto motivador 1, que diz o seguinte: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação, a PNAD Contínua, TIC 2018, divulgada hoje, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Aqui é um dado que poderia ser, inclusive, utilizado nesse texto. 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. Os dados se referem aos 3 últimos meses de 2018, mostram ainda que os percentuais, o percentual de brasileiros com acesso à internet aumentou no país de 2017 para 2018, passando de 69,8% para 74,7%, mas que 23,3% ainda estão sem acesso. Em áreas rurais, o índice de pessoas sem acesso é ainda maior, que vocês poderiam, inclusive, argumentar isso nessa diferenciação geográfica de acesso à internet no Brasil. Então, nas áreas rurais, a gente tem um índice que chega a 53,5%, em áreas urbanas, 20,6% sem acesso à internet. Então, uma boa diferença entre a área rural e a área urbana. Quase metade das pessoas que não têm acesso à rede
41,6%, diz que o motivo para não acessar é não saber usar. Então, esse texto 1 se encaixa diretamente no tema analfabetismo digital no Brasil, uma vez que, segundo aí a maior pesquisa, né, do IBGE, que é a PNAD, né, uma das maiores pesquisas do IBGE, né, em relação à amostra populacional brasileira, menciona que quase metade das pessoas que não têm acesso à rede, quase metade delas, diz que o motivo para não utilizar é não saber usar. Uma a cada 3, 34,6% diz não ter interesse, que é um número também alto. Inclusive, aqui vocês poderiam mencionar também esse dado, que além das pessoas não saberem usar, uma boa parcela, vocês poderiam colocar inclusive o dado aqui, que uma boa parcela não tem interesse, diz não tem interesse. Para 11%, 11,8% delas, o serviço de acesso à internet é caro. Aqui poderia ser mais uma argumentação, que seria aqui o terceiro dado, que é em relação ao preço da internet e a dificuldade, então, que corrobora, que promove ainda maior essa diferenciação, né, de não ter acesso à rede em relação ao custo, e 5,7% o equipamento necessário para acessar a internet, como celular, laptop, tablet, é caro. Então, se você somarem 11,8 com 5,7, né, a gente pode aí falar um pouquinho sobre a questão de desigualdade no acesso da internet e dos dispositivos pela população brasileira. Certo? Então, aqui o texto é um texto bastante claro da Agência Brasil de 2020. 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Vamos ao texto 2. Texto 2 do Governo do Brasil, de 2020, que fala sobre a ampliação de um programa que levará a internet a 5.296 municípios brasileiros. Então, percebam que é um tema que, eventualmente, está na pauta de discussão aí do Ministério da Educação do Governo do Brasil. Aqui menciona uma solenidade de ampliação do Programa de Educação Conectada. Esse programa poderia ser citado como um repertório sociocultural, uma estratégia introdutiva ou uma estratégia argumentativa neste texto. Né? O Palácio do Planalto contou com a presença de estudantes do ensino médio de Brasília, que cantaram o hino da bandeira para comemorar a data deste símbolo nacional. A expansão do programa permitirá a chegada da internet a 27,7 milhões de alunos de 70 mil escolas urbanas a partir de 2020. Ao todo, serão beneficiados alunos de 5.296 municípios, e será feito investimento de 224 milhões de reais. Abre aspas, para mim é muito simbólico, nesse dia da bandeira, está anunciando que nas cidades que têm internet, absolutamente todas as escolas estarão conectadas. Isso não é uma coisa para daqui a 6 meses, é na volta às aulas. Tá? Isso é dito aí pelo ministro da Educação na época, né, o Abraham Weintraub. O que era raro, isto é, uma escola pública com internet, passa a ser regra, ressaltou. Um adendo, tá? Eu coloquei aqui, ó, Governo do Brasil 2020, o acesso da notícia foi em 2020, porém, a notícia, na verdade aqui, a notícia deveria estar como 2019, não 2020. Percebam aqui, ó, tá? 2019, no site do governo brasileiro. Então, isso foi antes da pandemia, tá? Então, ali, quando ele menciona que é na volta às aulas, né, inclusive muitas escolas não voltaram de diferentes formas ao longo do ano, né, dependendo do estado, dependendo da cidade. Então, percebam que isso já era uma demanda antes da pandemia. Então, com a pandemia, e poderia ser uma discussão desse texto, o quanto a pandemia, né, deixou claro a importância do acesso ao meio digital, à internet, e os processos de educação, inclusive, como estão vinculados à internet. Então, aqui é um exemplo. Né? Muitos alunos tiveram muitas dificuldades esse ano, de 2020, justamente no acesso à internet, no acesso à tecnologia. Né? Aqui nós estamos falando de analfabetismo digital. O digital ele pode ser interpretado pelo acesso à internet, mas pode ser interpretado também pelo acesso às tecnologias. Como o texto 1 tinha mencionado, a questão do acesso ali, no final do texto 1, ao celular, ao laptop e ao tablet. Vamos dar seguimento aqui. Que era raro ter uma escola pública com internet, passa a ser a regra.
O ministro explica ainda que não apenas os estudantes, mas toda a comunidade local se beneficia. Eu acho que esse aqui poderia ser um ponto interessante de discussão na redação de vocês, que esse analfabetismo digital, através de alguns programas como esse, ao levar a internet para as escolas, também impacta a comunidade local, que pode, portanto, receber esse sinal aí, que muitas pessoas não teriam acesso. Então, acho que seria uma possibilidade de argumentação para esse tema. As escolas rurais também estão sendo conectadas. Nas instituições que ficam em locais de difícil acesso, a conexão ocorre via satélite. Já chegou a 7 mil escolas rurais, alcançando 2,2 milhões de alunos. A meta é atingir 8 mil escolas rurais até o fim de 2019. O MEC já repassou 60 milhões ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A gente já vai à internet, é o que eu havia falado. Na questão dos dispositivos, o MEC está investindo no desenvolvimento de conteúdo de treinamento de professores para o uso da tecnologia na educação, com a criação do ambiente virtual de aprendizagem. Só neste ano, mais de 100 mil professores concluíram cursos na plataforma. Uma pergunta que eu faço para você. Nós mencionamos a questão do analfabetismo digital, né? Uma pessoa que é analfabeta digital, ela vai ter acesso, ou ela vai conseguir, né? Não só na questão do acesso, mas na questão da execução aí, dos cursos, por exemplo. Então, por isso que ele é um tema importante, que ele é um tema que merece aqui uma discussão. Nós vamos ver na aula de hoje. Texto 3, notícias e investimento na formação de professores. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o programa Universidade Aberta do Brasil, que é um programa aí que oferece educação à distância, novamente, analfabetismo digital. Uma pessoa necessita aí o acesso à internet, aos dispositivos eletrônicos, para que tenha acesso a vários programas. E aqui dá um exemplo de um programa. Tá? Em 2020, a coordenação, então, de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES, vinculado ao MEC, manteve o seu esforço para melhorar a qualidade do ensino brasileiro. Os principais eixos da situação é ofertar programas voltados ao desenvolvimento e aprimoramento de professores, de educação básica ao ensino superior. O Universidade Aberta do Brasil é um programa principal deles. Há 14 anos estão oferecendo à distância cursos de licenciatura, formação inicial continuada para professores de educação básica. Neste ano, 620 turmas iniciaram as aulas em 35 instituições, preenchendo 17 mil vagas. Hoje existem mais de 121 mil alunos matriculados. O UAB, em muitos casos, é a única oportunidade que alguns municípios têm de formar e preparar os seus professores. Vocês podem estar se questionando, bom, aqui eu tenho, Léo, um tema que é educação à distância. Não, nós vamos focar na aula de hoje a questão do analfabetismo digital, tá? Através de dados, através de referencial teórico. Já tivemos aulas sobre educação à distância, óbvio. Se estamos falando de analfabetismo digital, se formos pegar o digital, na educação à distância, diretamente ligado, mas na aula de hoje, falaremos sobre analfabetismo digital como foco da aula, tá? Atualmente participam em 132 instituições públicas de ensino superior e 890 polos parceiros espalhados por 792 municípios brasileiros. Essa é uma notícia recente, está publicada pelo Ministério da Educação no ano de 2020. Aí, tá? Aqui, pessoal, um pequeno recorte. Tá? Aqui eu botei acesso de 8 de janeiro de 2020, inclusive nos outros textos eu coloquei. Tá, o acesso ali, ó, 8 de dezembro de 2020. 8 de janeiro de 2020. Na verdade, todos os textos motivadores foram vistos novamente no dia 8 de janeiro de 2021, e não 2020. Tá? Então, aqui o acesso é 2021. Tá? Perdão aí pelo errinho na hora de realizar a transcrição aí dos textos. Tá? Então, o acesso foi feito em 2021. Então, esse texto aqui, o texto 3, ele é de 2021. Tá? A CAPES, em parceria com o MEC, dispõe suas plataformas digitais de cursos totalmente gratuitos. Neste período, 145 mil vagas para aulas de português, matemática, fundamentos de estatística e tecnologias da informação e comunicação foram abertas. Além disso, junto com a Universidade Estadual do Maranhão, o EMA ofereceu 300 mil vagas para capacitar professores e estudantes de licenciatura no uso de ferramentas digitais, totalizando aí a oferta de 445 mil vagas. Então, é um número bastante expressivo, né, de vagas aí. 145 mil aqui,
300 mil vagas aqui, totalizando 445. Parceria, então, com a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação. A gente já teve aula sobre alfabetização infantil e literacia familiar, né, que é um outro tema interessante, a gente já teve uma aula sobre isso. A CAPES participa da implantação de 2 cursos online de capacitação de professores. O primeiro é práticas de produção e texto, com aulas de andamento, e o outro, alfabetização baseada na ciência, ABC, que terá início em janeiro, cooperação com as instituições de ensino de Portugal. Tá? Então, essa matéria aqui, na verdade, deve ser do finzinho de 2020, tá? E o acesso, então, no início agora de 2021. Texto 4, o último, também, que merece uma discussão, que é pela primeira vez o Enem 2020, que é realizado, então, em 2021, no mês de janeiro, seja impresso, seja digital, então, pela primeira vez, digital, terá uma versão da prova, né? E a ideia é que até 2026 o Enem seja totalmente digital. Então, pode cair esse tema também com alguma relação, né, com essa execução do Enem digital, de forma piloto para 96 mil candidatos, em 99 municípios do Brasil, né? Aos poucos, a ideia é justamente que o Enem vire, até 2026, portanto, totalmente digital, né? Essas ideias aí de digitalização do programa vêm bem de 2016, segundo Alexandre Lopes, que é o presidente do INEP, tá? Eles estão bastante animados aí com o Enem digital, segundo o Ministério. Notícia também aí recente, tá? Não vista em 8 de janeiro de 2020, mas 8 de janeiro de 2021, lançada aí recentemente, certo? Vamos lá, então. Busca, então, através do comando analfabetismo digital no Brasil, buscando o quê? Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, os 6 itens que eu falo para qualquer comando de redação, que vocês devem analisar quando vocês pegarem o tema de redação. Primeira palavra, analfabetismo, que é analfabeto, iletramento, desconhecedor, leigo, iletronismo. Iletronismo, inclusive, é uma forma de se chamar o analfabeto digital, analfabetismo digital. Digital, o que é tecnológico, eletrônico, computacional. Brasil, os estados tradicionais, que eu repito sempre. Nacional, Estado com letra maiúscula. Pátria, brasileiro, nação brasileira, brasiliense, brasílica. Então, a busca dos 6 itens para as palavras-chave do comando de redação. Então, novamente, discussões necessárias. Tema aberto ou fechado. Terei que fazer recorte temático aqui. Vocês percebem que nesse tema, nesse assunto, nesse eixo temático aqui é analfabetismo digital, ele pode ser incluído na educação, mas também no eixo temático internet, no eixo temático tecnologia, no eixo temático que eu chamo, né, de internet, tecnologia, mídias, comunicação. Então, vocês podem trabalhar com esses 2 eixos temáticos, tá? Vocês precisam fazer recorte temático aqui? Resposta: não, porque já está bem direcionado ao analfabetismo digital. É claro, dentro do tema analfabetismo digital no Brasil, vocês podem trabalhar com diversas frentes, que é o que eu vou mencionar na aula de hoje. Analfabetismo digital. Se a gente está falando de alguém que é analfabeto digital, a gente está falando também de inclusão digital, obviamente. Então, vocês poderiam abordar essa inclusão, tá? Questão do acesso ao digital, do acesso à internet, do acesso aos aparelhos eletrônicos, poderia também ser mencionado, né? Celular, tablet, computadores. Questão da alfabetização do letramento digital, também poderia ser abordado, né? Questão das TICs, né, das tecnologias da informação e da comunicação, poderiam ser citadas também nesse tema, né? Então, um exercício válido para qualquer tema é questionar o comando, né? Os textos motivadores, como vocês viram, mais ou menos dão um encaminhamento para o que o corretor, né, nesse caso que na aula nós vamos discutir, tá? Então, sempre é importante ler os textos motivadores, a coletânea, os textos de apoio, para dar um direcionamento para vocês, tá? Então, eu quero começar a aula aqui falando de alguns termos, tá? Que é cidadania digital, cyberativismo e tecnologia assistiva. Vamos fazer ainda uma aula, tá? Eu ainda vou fazer uma aula sobre a questão aí da segurança de dados, da privacidade de dados no mundo contemporâneo.
Como falamos, né? Como falamos aqui nessa aula de questões digitais, eu vou tentar ser mais direto em algumas questões sobre o analfabetismo digital, né? Por que eu coloco essas três palavras aqui? Se eu estou falando de cidadania digital, né, de cyberativismo e de tecnologia assistiva, eu estou mencionando de alguém que tem o acesso a esses dispositivos e, por consequente, esses termos estão relacionados às suas rotinas. Então, de alguma forma, se eu tenho um analfabeto digital, eu posso, digamos, retirar esses termos. Não, poderia cair, por exemplo, na questão do ativismo de hashtag, cyberativismo, poderia. Só que, caso caia esse tema, vocês poderiam, inclusive, nesse tema, falar sobre analfabetismo digital. Como é que você quer ter um cyberativista se ele não compreende essas questões? E não é só sobre ter acesso, tá, pessoal? É como ele maneja esse acesso, tá? Ó, cidadania digital é o uso da tecnologia de forma responsável. É direito e dever de todos saber usar corretamente as inovações tecnológicas que surgem ao nosso redor. Para o especialista Mike Ribal, inclusive eu vou trazer ele com um pouquinho de repertório para vocês hoje, caberia aos professores e líderes de tecnologia conscientizar e preparar os usuários para utilizar as tecnologias de maneira ética e segura. Quando eu falo aqui da questão ética e segura, eu vou deixar para comentar mais na próxima aula, que é sobre segurança e privacidade de dados, certo? Cyberativismo utiliza as redes como Facebook, Twitter, YouTube, e-mail, podcasts, para propagar ideias como instrumento de ativismo digital sobre determinado tema. E a tecnologia assistiva agrupa dispositivos, técnicas e processos para promover assistência, reabilitação e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Então, interessante, vocês poderiam abordar de alguma forma, fazer alguma relação desses termos com o tema analfabetismo digital. Aqui vou focar na questão da cidadania digital, que dos termos, obviamente, é o que mais se relaciona com a questão do analfabetismo digital. O que é um cidadão digital? Tá? Aqui trouxe novamente o Mike, que é um especialista, tá, nessa área, então do inglês também, né, digital citizenship, acesso digital, comércio digital, comunicação digital, alfabetização digital, etiqueta digital, lei digital, direito e responsabilidade digital, saúde e bem-estar digital, segurança digital. Todos esses termos poderiam ser abordados de alguma forma numa redação sobre o alfabetismo digital. A questão do acesso, né, inclusão eletrônica e participação plena na sociedade, comércio digital, compra e venda de produtos e serviços online. Não, poderia aparecer uma redação sobre comércio digital? Poderia. Não, mas vocês não estão discutindo aqui analfabetismo digital? Sim, nosso foco na aula é analfabetismo digital. Mas percebam que um analfabeto digital, de certa forma, ele pode estar distante do comércio digital, porque ele não domina essas técnicas, né? Comunicação digital, que é a troca de informações online. Alfabetização digital, capacidade de saber como e quando usar a tecnologia digital. Quando a gente fala de alfabetização digital, lá quando eu mencionei a aula de alfabetização infantil e literacia familiar, diversos dispositivos disponibilizados pelo MEC dependem do digital, né? Eles são disponibilizados gratuitamente, mas através do digital. Se a pessoa não tem acesso, obviamente, ela não terá condições de acessar esses dispositivos, né? Etiqueta digital, então, um padrão de conduta esperado por todos que usam a internet. Lei digital, direitos e restrições legais que governam o uso da tecnologia. Direitos e responsabilidade digital, privilégios, liberdades, comprometimentos estendidos a todos os usuários online. Saúde e bem-estar digital, bem-estar físico e emocional ligados ao uso da tecnologia. Segurança digital, preocupações que os usuários da internet devem tomar para garantir segurança pessoal e da sua rede de contatos. Aqui eu vou deixar esse último item de segurança digital para a próxima aula. Claro, não vou comentar todos esses temas aqui, todos esses assuntos, né, envolvidos com a cidadania digital, mas vamos mencionar alguns deles na aula de hoje, né. Então, vamos lá. Aqui um pouquinho de imagem, deixar um pouco mais fluido. O que é cidadania digital que poderia se mencionar nesse texto, já que está diretamente relacionado com o analfabetismo digital, né? Ter direito igual à cultura digital, usar a tecnologia de forma responsável e ética, ter consciência do impacto das nossas publicações online na nossa vida, tomar cuidados com os riscos da internet, construir uma reputação digital positiva, refletir sobre o uso das redes sociais e ferramentas digitais. De alguma forma, isso poderia estar contido neste tema. Não, se a pessoa não tem acesso a isso, bom, então, ela não é cidadão digital, ela não possui aqui essas questões.
poderia ser mencionado? Poderia. Porque a cidadania digital é fundamental? Ela previne o cyberbullying, aumenta. A gente já falou um pouquinho, a gente teve uma aula há mais tempo sobre a persistência, né, a responsabilidade da população para a presença de bullying no Brasil, a gente comentou um pouquinho lá também sobre as diversas formas de praticar bullying. O cyberbullying é uma forma de prática de bullying no Brasil e no mundo, né? Aumenta a autonomia digital, protege as pessoas da superexposição online, né? Superexposição online é uma das questões aqui que vamos discutir. Alerta e conscientização sobre o rastro digital, tá? Forma cidadãos mais responsáveis e conscientes. Poderia abordar de alguma forma esses itens? Poderia. 10 iniciativas importantes que contribuem para a cidadania digital. Aqui eu acho que o maior destaque é a questão do marco civil da internet no Brasil, colocado aqui como item 1. Diversos outros programas poderiam ser abordados aí. No Brasil, aqui, ó, a Starts Ética Digital, Instituto Paramitas, SaferNet. Aqui eu vou trazer como referência algumas coisas na aula ali de segurança de dados. Tá? Internet Responsável Brasil, AVG Tecnologias Internacional, Enrope Holanda, ShieldNet Inglaterra, Guidelines for Children and Shield Online Protection na Suíça, Digital Science Internet nos Estados Unidos. Então, algumas iniciativas que também poderiam ser abordadas de alguma forma, que, claro, fica um pouco mais difícil, uma vez que vocês precisam dominar esses assuntos aqui para estar nessa redação. Cidadania digital versus emoções digitais, né, ligando comportamentos à emoção online. Então, que sentimento ou necessidade me motiva a compartilhar este conteúdo? Raiva, animação, tristeza? Por que eu estou mencionando aqui um pouquinho dessa questão do compartilhamento, tá? Ou da superexposição, do excesso de compartilhamento, né? Porque a gente vai ver que uma das questões dentro dos analfabetos no Brasil, dos analfabetos digitais, um dos exemplos é de um grupo que são os idosos, tá? Muitas vezes, por não ter um letramento digital, né, recentemente, muitos deles começaram, né, a utilizar esses dispositivos, falta um pouco da diferenciação, por exemplo, do que é fake news, né? E muitas vezes você acaba compartilhando muitas fake news, ou compartilhando uma exceção de coisas que poderia ser abordado aqui, tá? Então, vamos lá. Que sentimento ou necessidade me motiva a compartilhar este conteúdo? Raiva, animação, tristeza? Será que é melhor eu me acalmar antes de responder essa provocação online? Com quem eu devo compartilhar isso? Como eu me sentiria se um amigo meu postasse isso sobre mim? Qual o objetivo de compartilhar essa foto? Como essas imagens e textos podem afetar minha imagem pessoal e profissional hoje e no futuro? Muitas empresas, né? A gente já teve isso em outra aula, falando sobre as novas configurações de trabalho na era digital, as configurações de trabalho, essas relações de trabalho, né? Muitas empresas acabam vendo as mídias para verificar ali o possível empregado, trabalhador, né? O que eu estou publicando na internet pode magoar alguém? É ilegal? Interrogação, né? Então, refletir sobre os sentimentos que acompanham essas atitudes online previne muitas ações inadequadas. Tá? Aqui, eu acho bem interessante esse comentário. Recentemente, o MEC, né, que não foi em 2020, foi em 2021, tá? Acabei deixando aí 2020, mas já estamos em 2021, né? A ideia era ter gravado essa aula um pouquinho antes, não no início do ano. O MEC lançou no Instagram, tá, do Ministério da Educação, esse stories, né? Stories. Vocês pediram spoilers sobre a redação do Enem. Spoiler eu não posso dar, mas segue uma dicasinha para vocês. Na sequência, eles colocaram, né, um story sobre a competência 4, que é de mecanismos coesivos, né? Então, assim, a gente não sabe se, né, depois ainda dessa competência 4, apareceu essa questão aqui, ó, investimento na formação de professores, que foi, inclusive, o texto motivador que eu coloquei lá, né, falando da Universidade Aberta do Brasil, que, por oferecer cursos à distância, poderia ter alguma relação com o analfabetismo funcional. Analfabetismo digital, perdão. Analfabetismo funcional já foi tema de discussão nosso. A gente já teve uma aula sobre analfabetismo funcional, lá eu falei um pouquinho mais sobre analfabetismo e analfabetismo funcional, que foi o foco da aula. Mas voltando. Digamos que um aluno que não tem acesso, né, ou
provavelmente uma boa parcela dos candidatos não acompanha o Ministério da Educação no seu Instagram, nas suas postagens. Tá? Não sei esse número, assim. Mas vocês poderiam até colocar, talvez, aqui uma alusão, se quer esse tema. Tá? Em relação às dicas do MEC ao longo do ano, será que o MEC, ao longo do ano, tá, deu alguma dica para o tema de redação? Se deu, a pessoa que acompanhou ou não acompanhou essas mídias foi ou não beneficiada? Não sei. Só refletindo aqui sobre essa postagem e se caso, né, tivesse aparecido um spoiler de fato. A gente não sabe se teve algum spoiler, acreditamos que diretamente não, em relação à competência 4 ou em relação aqui à formação de professores. Essa dicasinha aqui que eles colocaram, provavelmente seja dicasinha só da competência, tá? Que não tem uma relação direta com o tema de redação, mas vai ver, pode até ter, tá? Se a gente entrar no site do MEC, tá? gov.br/MEC/PT-BR, a quantidade de itens que envolvem de uma forma ou de outra a educação à distância, né, etc., é bastante grande. Então a gente tem aqui, ó, CAPES regulamenta polos para mestrado, doutorado e EAD, a primeira notícia. Aqui fala um pouquinho do ProUni, que tem um sistema de seleção que é online, assim como o SISU. Aqui fala sobre o exame de residência, então não tem nada a ver. Medidas de prevenção à Covid, não tem uma ligação direta, mas a gente sabe que tem menino digital esse ano. Publicação sobre educação profissional, então a gente tem aí uma publicação no site, né, sobre isso. Contratação de médicos aqui também não tem nada a ver. Dica do leitor, conhece os projetos do MEC que estimulam a leitura. Aqui é um tema bastante interessante, a gente já comentou na questão da alfabetização infantil, literacia familiar. Como eu já falado antes, diversos itens são disponibilizados de forma online, ou seja, se a pessoa não dá em acesso online, ela não vai ter esses dispositivos, né? Sistema até pernambucano, aqui também não tem relação. O Hospital de Curitiba aqui não tem relação. Então, assim, tirando aqui, né, essas questões, tá? A gente tem outros itens que estão relacionados de uma forma ou de outra, assim, com a questão digital, o analfabetismo digital, o acesso ao digital, o acesso à internet, o acesso aos dispositivos, né? Olha só aqui que eu já falado, né? A gente tem aí na página ó, o Clique Escola, o Tempo de Aprender, o Conta Pra Mim, Novos Caminhos, Diploma Digital, Escola Civil Militar, todos esses itens acessados aí na página do governo do MEC. Conta Pra Mim aqui, né? Tem muito material online disponível, tá? Tempo de Aprender aí é né, do Programa Nacional de Alfabetização, também de forma online disponível. Aqui, Novos Caminhos, né, a ver com a educação profissional tecnológica, lá também muito material. Né, o só diploma digital, então, a disponibilidade do digital, tá? Aqui também um aplicativo. Então, isso tudo está relacionado com o digital, né? As frentes de atuação no MEC, olha só. A gente tem aqui, ó, diversas frentes, tá? Alfabetização, educação básica, educação profissional tecnológica, educação superior, modalidades especializadas de educação e regulação e supervisão da educação do ensino superior. Seja qual for a frente que vocês pegarem, também há uma relação forte do digital nessas frentes, que poderia ser abordada nessa redação, tá? O MEC está com um novo portal, tá? Que fala sobre transformação digital. Mais serviços, mais informação, mais transparência. Então, coloquei aqui porque, né, demonstra, então, a importância também do Ministério em relação a essas questões. Metas do Plano Nacional de Educação, né? Aqui não tem meta específica sobre analfabetismo digital. Mas tem as metas do plano, né? Então, assim, ó, atingir a escolaridade mínima de 12 anos de estudos para a população de 18 a 29 anos que vive no campo e na região de menor escolaridade do país. Então, mostra a realidade. A outra meta, elevar as metas de alfabetização da população acima de 15 anos para 93,5%. Aí mostra a realidade, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir pela metade a taxa de analfabetismo funcional, mostra a realidade. Até 2004, oferecendo no mínimo 25% das matrículas para jovens e adultos do ensino fundamental e médio integrados à educação profissional. Aqui, né, a gente até não conversou muito sobre a questão da educação de jovens e adultos em relação ao EJA, né, do ensino de jovens e adultos aqui,
mas poderia ser abordado também de alguma forma, né? Lá na aula de alfabetização, a gente focou na alfabetização infantil. Ao longo do ano, a gente não comentou tanto ensino de jovens e adultos numa aula específica, né? Foi ao longo das aulas de redação, do eixo temático e educação, falando um pouco sobre isso. Mas, em 2015, esse percentual, por exemplo, não chegou a 4%, segundo o MEC. Então, mostra um pouquinho, né, das metas do Plano Nacional de Educação e da realidade. Eu vou mostrar para vocês na aula de hoje que a meta 7 do Plano Nacional de Educação, meta 7, uma das metas lá é justamente a questão do digital. E poderia ser abordado, tá? Essa questão, meta, realidade, e abordar um pouquinho do digital. Tá? O que é o letramento digital que eu estava falando? Lá no início, que poderia ser abordado também. A gente falou um pouquinho de cidadania digital. O que é, então, o letramento digital? Né? Então, em definição do site CEALI da UFMG, o conceito de letramento normalmente tem foco em textos impressos, já que os textos digitais são mais recentes do que a discussão sobre as práticas sociais de leitura e escrita. O letramento digital diz respeito a práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares e tablets, em plataformas como e-mails, redes sociais, na web, entre outros. Então, qualquer plataforma poderia também ser relacionada neste texto como estratégia argumentativa, né? Ser letrado digital implica em saber se comunicar em diferentes situações, com propósitos variados nesses ambientes, para fins pessoais ou profissionais. Uma situação seria a troca eletrônica de mensagens via e-mail, SMS, WhatsApp. A busca de informações na internet também implica saber encontrar textos e compreendê-los. Alfabetismo funcional, digital, que pressupõe selecionar as informações pertinentes e avaliar sua credibilidade, tá? Um dos aspectos do letramento amplificado pelos ambientes digitais é o acesso à informação. A internet é um espaço no qual todas as pessoas conectadas podem postar conteúdos em blogs, sites, redes sociais, sendo assim, há muita informação disponível, né, e cabe ao leitor estar mais atento do que nunca à autoria. A fonte da informação, a gente tem senso crítico para avaliar o que encontra, Outra questão aqui, aspecto saliente em ambientes digitais, é a multimodalidade. Ou seja, as informações são apresentadas usando não apenas elementos linguísticos, como palavras, frases, mas também animações, vídeos, sons, cores, ícones. Saber ler e produzir textos explorando essas linguagens faz parte das competências dos digitalmente letrados. Digitalmente letrados, com exigências sociais e motivações pessoais cada vez mais precoces. É claro, a gente falou um pouquinho da cidadania digital, falei agora um pouquinho sobre a questão do letramento digital. A gente tem desigualdade digital, isso é fato, tá? Então, apesar de ter aumentado a oferta de serviços de banda larga no Brasil e do uso de internet pelos cidadãos, as regiões mais pobres e o meio rural ainda enfrentam problemas, né, com incapacidade de pagamento, a carência de oferta, com principais empecilhos para o acesso à internet mundial de computadores. Além disso, a população que não utiliza a internet alega como razões principais a falta de interesse, a gente já havia falado no texto motivador, né, ou de conhecimento para navegar pela rede, ou seja, não são empecilhos econômicos, como o custo dos equipamentos, que eu tinha abordado até lá, naquela pesquisa TIC, né, ou de serviços de conexão que os mantém afastados do mundo virtual. Analisar os números da PNAD contínua, de 2012, 2013, 2016, 2017, realizado pelo IBGE, quase 70% dos indivíduos com 10 ou mais declaram ter utilizado a internet nos últimos 3 meses. Né? 74,8% referente à população urbana, 39% da rural. Diferenciação básica urbano-rural poderia ser abordada no texto? Sim. Que aí 30%, né, dos indivíduos aí com 10 anos ou mais não declararam utilizar a internet nos últimos 3 meses. Poderia inverter o dado? Poderia, tá? De preferência, se esses dados aparecessem no texto motivador, não utilizem ele para não limitar o repertório, tá? Então, eu chamei aqui, ó, de geografia digital, tá? Aqui uma pesquisa publicada no Jornal da USP em 2019. Então, aí os dados da PNAD contida de domicílio sugerem que as desigualdades do mundo online estão associadas aos mundos offline. Então, a associação também poderia ser abordada no texto, tá? Estratificação física em relação ao urbano e rural, dadas as dificuldades técnicas de atingir domicílios em áreas com baixa densidade populacional. Tem uma desigualdade socioeconômica associada à concentração espacial dos indivíduos, cuja renda não permite pagar os custos de aquisição de equipamentos de acesso aos serviços da internet. Eles colocam uma associação positiva entre a renda média do Estado,
tamanho de sua elite digital. Eles colocam na matéria o termo elite digital. Os dados sugerem que não é desigualdade, mas o nível de renda explica o tamanho da elite digital de cada estado. A oferta de serviços de banda larga de maior velocidade parece estar associada à riqueza dos estados e não aos padrões de concentração de renda. Então, vinculado à riqueza do estado. Então, assim, 2 itens que poderiam ser abordados, tá, pessoal? Em relação ao analfabetismo digital. A gente tem a questão do desinteresse, mas a gente tem uma questão de conhecimento também, tá? Então, já entre as pessoas que declararam não ter usado a internet, as principais razões não são o fator econômico, tá? Serviço de acesso e equipamentos caros, nem a falta de disponibilidade de serviço de acesso. O não acesso foi explicado por 79,7% da população urbana, 29,3% da rural, pela simples falta de interesse pela internet. Ou seja, pessoal, o principal item do não acesso foi a falta de interesse. Tá? Agora, um outro item, logo na sequência, que é importante, é que não sabiam usar. E aqui, mais direcionado, então, portanto, ao analfabetismo digital. Tá? Não saber usar. Apenas 1,7% urbano, 19,9% rural, das pessoas do grupo do usuário afirmaram que não acessaram a rede por não ter o serviço disponível. Então, aqui, ó, a gente falou de 3 itens, tá? Falta de interesse, que poderia ser abordado? Poderia. Mas o mais importante é o segundo dado, que é não saber usar, tá? Mencionado aqui. E ainda, o serviço não está disponível. Então, assim, saber usar e ter serviço disponível. São 2 questões importantes, né? Que poderiam ser abordadas. Aqui a gente tem um pouquinho sobre a distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade por grandes regiões, segundo a situação de domicílio e a utilização da internet. Brasil, aqui a gente tem pelas grandes regiões, urbana, tá? Rural. Então aqui tem valores absolutos, valores relativos, só para ter uma base percentual, vamos utilizar os percentuais. A gente tem uma diferenciação na existência de utilização dos estados, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, um pouco menor no Nordeste, um pouco maior no Centro-Oeste, tá? Na urbana, maior no Centro-Oeste, novamente, menor no Nordeste. No rural, maior no Centro-Oeste, novamente, e menor no Norte. Tá? Então, poderia abordar aí, poderia, essa diferenciação geográfica no Brasil de acesso, né? Então, aí a gente viu que 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet, quase 46 milhões de pessoas, segundo o IBGE, né? Pesquisa publicada no canal Tech 2020. Em áreas rurais, o índice ainda é maior. A gente tem no rural, então, 53,5% versus 20,6%, a gente já havia falado sobre isso. Nessa pesquisa aqui, ó, né, então, na PNAD Contínua Antiga 2018, quase metade das pessoas que não têm acesso à rede, 41,6%, afirmaram que o motivo para não acessar é por não saber usá-la. 1 em cada 3, a gente não tem interesse. Já 11,8%, o serviço é caro. Então, é mais ou menos o que a gente estava falando, né? Para 5,7%, o equipamento necessário, como celular, laptop e tablet, é caro. Tá? Ainda 4,5% das pessoas em todo o Brasil não acessam a web por falta de serviços disponíveis nos locais que ela mora. Ou seja, não conseguem contratar um pacote de internet, mesmo que queiram. Como esperado, esse percentual é mais elevado na região norte. Poderia ser abordado de diferenciação regional aqui, onde 13,8% daqueles que não acessam a internet não têm acesso a serviços locais que frequentam. No Sudeste é 1,9% a diferença, então aqui é um dado bem diferente. O percentual de moradores das áreas rurais que não utilizam a internet pela disponibilidade de serviço é 10 vezes maior que da área urbana. Então poderia ser também aqui falar um pouquinho sobre, bom, a cidadania digital, tem direito ao digital? Sim, mas quais são os motivos, então, dessa diferenciação? Já 7,3% dos moradores das áreas rurais afirmaram que equipamentos que tragam acesso à web é um investimento mais caro. Nas cidades, 25%. Não. Mesmo com o alto número de pessoas que não usufruem dos benefícios da internet, pesquisa aponta que o percentual de domicílios que utilizaram a internet subiu de 74,9% para 79,1% de 2017 para 2018. Também nesse intervalo, o percentual de domicílios em que a internet era utilizada passou de 8,2% para 83,8%.
Em Aragora, de 41 para 49% na rural. Então, houve um crescimento aí, né, dos domicílios que utilizavam e o percentual, né, os percentuais mencionados aí que poderiam ser também estratégias argumentativas. Claro, dado é um pouquinho mais difícil de ser lembrado, né, mas poderia ser utilizado. O equipamento mais usado foi o celular, olha só, pessoal, o celular aí aparecendo, 99,2% dos domicílios. O segundo foram os computadores, mas que eram usados aí, 48,1%. Bem menor, né? Um dado bem interessante aqui. Muitos jovens, né, inclusive nesse ano, aí, com a questão da pandemia e etc., precisaram de computadores, né? Para acompanhar melhor as aulas. Acompanhar melhor as aulas e tal. Então, poderia ser abordado isso, né? Necessidade também de um pouco de conforto, na verdade, um mínimo de tecnologia para que essas questões online possam ser executadas de uma forma melhor, né? Acompanhar a aula pelo celular e fazer as anotações, participação ali via celular é mais difícil aí do que pelo computador, né? Exige mais aí do aluno, eu acho, em relação à concentração ali do celular. O próprio conforto mesmo, né? O percentual de pessoas de 10 anos ou mais que acessou a internet pelo celular passou de 97 para 98,1, aparelho usado tanto na área rural quanto nas cidades, tá? Da curioso é o crescimento do acesso à rede por meio das TVs, né? A pesquisa mostra as pessoas usando as TVs, principalmente, né, pelas redes sociais, na verdade, dispositivos, né, como YouTube, Netflix, 16,3 para 23,1. 79,3% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm aparelhos celulares para uso pessoal, com essa internet. Tá? Esse percentual era de 78,2% em 2017, no mesmo ano, mais de 84% das pessoas com dispositivos móveis tinham também acesso à rede por meio dos mesmos. Esse índice aumentou para 88,5% em 2018. Entre aqueles que não têm celular no Brasil, 28% com o dispositivo em questão é caro, custo, novamente, aparecendo. 22,2% que falta interesse, novamente falta de interesse aparece, 19,8% que não sabem usar, então poderia abordar o analfabetismo digital em relação à internet, mas sobre o uso do aparelho eletrônico aqui, quase 20% dos que não têm celular no Brasil não sabem usar, tá? Isso é quase um quinto. E 16,6% que costumam usar o celular de outra pessoa, tá? Quase fechamos os dados já, ao tipo de conexão, né? Banda larga móvel que mais aparece, tá? 3G, 4G, com crescimento gradual. Nos domicílios, o percentual que usava móvel passou de 77,3% para 78,6% e 80,2% em 2018. E banda larga fixa é um pouquinho menor, mas aumentou também, 71,4%, 73,5%, 75,9% em 2018. Por outro lado, a conexão de escada. Vocês não pegaram isso, eu acho, né? A conexão de escada. Será que pegaram? Eu lembro que eu cheguei a pegar conexão de escada. Era bem engraçado, né? Você tinha que combinar com seus pais o horário que você ia acessar, porque caiu o telefone. E aí você combinava o horário, acessava, ficava um pouquinho e já tinha que sair, porque senão trancava o telefone de casa e você precisava receber ligação. E eu não conseguia receber porque estava trancado pela conexão de escada. Bons momentos. Engraçado pensar isso hoje. Então, um número bem baixo aqui, de 0,6, 0,4, 0,2 em 2018. Na região norte, o percentual de domicílios com banda larga fixa era de apenas 53,4%, enquanto nas demais regiões variava entre 74,7% e 78,5%. Na região aí de móvel, então olha só, pessoal, móvel aqui ganhando bastante na região norte da banda larga fixa, né? Outro comportamento atípico foi do Nordeste, onde, ao contrário das outras regiões do Brasil, a banda larga fixa tem mais adeptos que a móvel. Então, no Nordeste é o contrário do que na região Norte. Mais banda larga fixa do que móvel. Em 2018, 64,9% dos domicílios nordestinos com internet usavam conexão móvel, contra 77,9% da fixa. Tá? Então, aí, um pouquinho mais aí
né, de dados dessa pesquisa. Claro, estou me estendendo um pouquinho aqui, mas só para vocês compreenderem a problemática, né? A pesquisa do IBGE aponta também que quase 96% dos brasileiros com acesso à internet a utilizavam para enviar ou receber mensagem de texto, voz, imagem, lançando mão de aplicativos, né? Mensagens como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, entre outros. O percentual se manteve praticamente o mesmo desde 2017, quando o índice era de 95,5%. A maioria, 88,1%, também disse usar a internet para fazer ligações de voz ou vídeo, um pouco maior do que 2017. Então, um crescimento aí em relação ao uso, né? Vídeo, em geral, também ganha espaço. 86% dos brasileiros afirmaram acessar a internet para assistir a filmes, séries, outros formatos, e streaming ou download desse tipo de conteúdo. Em 2017 era 81,8%. Por outro lado, o percentual de pessoas que acessaram a internet com a finalidade de enviar e-mails, receber e-mails, apresentou queda. 66,2% para 63,2%. O crescimento nos apps e mensagens pode explicar essa diminuição, de fato. Então, aí dois gráficos, um gráfico primeiro, um gráfico segundo. Aqui o percentual de pessoas que utilizaram a internet no período de referência nos últimos 3 meses, com 10 anos ou mais de idade. Segundo os grupos de idade, a gente vê aí os idosos acessando menos, percentualmente, aqui em cima mais idosos, aqui os mais jovens. A gente vê aí, olha só que engraçado esse dado, tá? A gente tem aqui em 2018, em azul, de 10 a 13 anos, 75%, 60 anos ou mais, 38,7%, 55 a 59 anos, 64%, 50 a 54, 71,2%, saúde. Então, somente aqui, ó, na faixa etária de 45 a 49 anos, ultrapassa, então, com 70,1%, uma forma pequena, tá, mas ultrapassa crianças, né, que têm acesso aí à internet. Tá? Então, aqui a gente tem aí, ó, rendimento real médio per capita nos domicílios particulares permanentes por grandes regiões, segundo a existência e a utilização da internet, quarto trimestre de 2018, tá, no Brasil. Quem tem internet, basicamente esse estudo aqui diz, né, a relação da existência da internet com a renda. Tá? Em todos os estados apresentou uma relação de maior renda, apresentando a utilização, né? Vamos falar um pouquinho sobre inclusão digital, tá? Até agora eu demonstrei para vocês um parâmetro geral de como o acesso à internet acontece, principalmente em alguns dispositivos, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre inclusão, tá? Com uma pesquisa que é essa aqui, ó, do Inclusive Internet Index 2019, elaborado pela revista britânica The Economist e patrocinado pelo Facebook. O Brasil aparece na 31ª posição no ranking de 100 países que avalia os itens, ó, vamos lá. Preparo, facilidade de acesso, disponibilidade, relevância da internet em nível global, tá? Então aqui a gente vai focar mais na internet. Tá? Na comparação ao ano, realizado com 84 países, o Brasil ficou com a 29ª colocação, tá? Quesito de preparo, que é esse primeiro aqui, ó, abrange alfabetização digital, né? Confiança e segurança no uso, tá? Da internet, políticas de incentivo do uso da web. Nesses pontos, o país ficou aí, ó, 66, 66º lugar, 21º lugar e 50º lugar. Então, da importância do tema, né, da inclusão, e aqui é o analfabetismo digital. A alfabetização é o quesito em que o Brasil está mais afastado nessa pesquisa, pesquisa sobre a inclusão. Né? Então, poderia ser aqui um repertório argumentativo. Tá? Um dos principais pontos do estudo em que o Brasil está mais perto da primeira colocada da Suécia é a relevância, que abrange a quantidade e a qualidade de conteúdo online disponível. O que puxa o Brasil para a 18ª posição, a Suécia está em terceiro, são os serviços digitais prestados por bancos e pelo setor de saúde, bem como a oferta e uso da internet para fins de entretenimento.
Quantos países empatam na quantidade de conteúdo online, a qualidade ainda está distante. Qualidade, então, né? Ainda em quantidade parece que sim, mas qualidade, o Brasil está numa posição mais deslocada. O Brasil também fica longe do topo em razão da qualidade da infraestrutura e o nível do uso da internet, quando 42 posições abaixo da Suécia, enquanto a média de velocidade de download no Brasil é de 20 a 6 megas, a primeira colocada teve 79,8. Na rede celular, os números mudam de 15 para 39,4. Apesar de ter menor nível do uso de internet em relação à sua população, o Brasil vence a Suécia em termos de igualdade de gênero online. Na internet fixa, ficamos em 6º lugar. O país europeu ficou em 25º. Na rede móvel, a diferença é menor, as colocações são 6º e 14º, respectivamente. Tá? Uma das posições mais altas alcançadas pelo Brasil foi... E aqui acho que talvez seja aí um dado mais interessante da pesquisa. Ó, nível de confiança em informações compartilhadas em redes sociais. Tá? Enquanto ficamos em 4º lugar nesse quesito, a Suécia tem uma população mais desconfiada e ficou em 60º lugar. Ou seja, a pesquisa demonstra que o brasileiro aí não é tão... O brasileiro confia no compartilhamento aí, em redes sociais das informações. Tá? Saindo aí, a gente falou um pouquinho sobre letramento digital, a gente falou lá no início sobre cidadania digital, falamos agora um pouquinho sobre inclusão, vários dados mencionando um pouco da nossa realidade, comparando com outros países agora esse último. Falando um pouco da nossa realidade brasileira. Olha só, em relação à carteira digital, vocês sabiam que nesse ano, né, 2020 aí, parou-se de produzir as carteiras impressas, né? Então, um aplicativo, né, da CTPS existe desde 2017, mas não substitui o documento físico. A partir de agora, o meio físico não é mais necessário para a contratação na grande maioria dos casos. Para o trabalhador, basta informar o número de CPF no momento da contratação. Para o empregador, as informações prestadas no e-social substituem as anotações do documento físico. Então, mudanças, né, sociais aí, que diretamente estão relacionadas com a questão do analfabetismo também, né? A pessoa tem que dominar um pouco dessas questões digitais aí, para ser incluída, digamos assim. Né? Se você já tinha CTPS em formato físico, você deverá guardá-lo. Continua sendo um documento para comprovar aí seu tempo de trabalho anterior, mesmo com a carteira de trabalho digital, podendo mostrar contratos de trabalho antigos, dos anos 80, por exemplo, é importante, nesse caso, conservar o documento original. Todos os contratos de trabalho, novos existentes, todas as anotações serão feitas apenas eletronicamente. Você poderá acompanhá-las de qualquer lugar pelo aplicativo ou pela internet. É isso que eu estava comentando com vocês. Pô, beleza. Acabou pulando aqui. Vamos ter que voltar. Aqui, quando você aperta o Enter, a tecla dos números é muito próxima. Então, tem que tomar cuidado para não clicar o número, como eu cliquei aqui, que ele volta para o número do slide. E aí, você já viu. Tem que voltar. Plano Nacional de Educação, PNE, era a meta 7 que eu havia falado para vocês. Então, aqui, eu só trouxe o exemplo da carteira digital, só para demonstrar um exemplo né, de questões aqui importantes, né, carteira digital e muitos trabalhadores brasileiros, que vão depender aí de acompanhar aí pelo aplicativo, pela internet, né, vamos se adequar a isso. Aqui no Programa Nacional de Educação, no Plano Nacional de Educação, PNE, olha o que diz na meta 7, ó. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes metas nacionais para o IDEB. Então, o Brasil tem para 2021, né, que é alcançar essas metas para o IDEB, tá? Que anos iniciais é fundamental, anos finais e médio. A meta 7.20, lá no eixo 20, diz assim, ó, promover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas de educação básica, criando, inclusive, mecanismos para a implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. Então, aquela matéria que eu disse lá no texto motivador, falando sobre a expansão da rede de Wi-Fi, né,
está conectado aqui com esse Plano Nacional de Educação, na meta 7.20, tá, nas estratégias na 20. Poderia ser citado aqui? Poderia. Pouquíssimos alunos estariam aqui, né? Então, aqui está o Plano Nacional de Educação, de 2014, ainda na época da presidenta da República, Dilma Rousseff. Aqui, ó, são diretrizes do PNA, tá? A gente tem aqui algumas questões, né? 1 a 10. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar. E aí, que quando eu falo, por exemplo, aqui, ó, universalização do atendimento escolar, a gente passou por um período de pandemia, né? Então, muitas escolas foram para o online. Então, será que isso aconteceu de fato? Como é que aconteceu? As dificuldades, etc. Será que os pais conseguiram compreender isso? Será que existia sinal de internet para isso? Será que as crianças, né, já são alfabetas digitais? São alfabetas digitais? Elas ou os pais? Os avós? Então, isso são todas discussões possíveis, né? Superação das desigualdades educacionais, melhoria da qualidade, formação para o trabalho de cidadania digital poderia ser abordado aqui, promoção do princípio da gestão democrática, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica, aí, ó, estabelecimento da meta de aplicação dos recursos, valorização dos profissionais, promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e sustentabilidade socioambiental, né? Aqui, ó, o Programa de Inovação e Educação Conectada, tá? Aqui é o programa, de fato, então, aprovado em 2014, é um programa mais antigo, né? Os principais princípios aí, ó, do 1 ao 9. Economicidade, razoabilidade, interesse público, celeridade processual e eficiência, né? Os que regem a administração pública, aqui, né, os princípios. Depois, equidade de condições entre as escolas públicas de educação básica para o uso pedagógico da tecnologia, promoção do acesso à inovação e tecnologia, em áreas de maior vulnerabilidade, colaboração entre entes federados, autonomia do professor, na adoção da tecnologia para a educação, estímulo do protagonismo do aluno, acesso à internet, com qualidade e velocidade compatíveis, aí, ó, amplo acesso a recursos educacionais digitais de qualidade e incentivo à formação de professores e diretores em práticas pedagógicas com tecnologia para o uso da tecnologia. Como eu falei falado, não é só acesso à internet, tem outras tecnologias envolvidas. Aqui está o programa, página novinha aí, do MEC, com a apresentação do programa, etc. Se vocês virem lá, ó, se vocês acessarem o site, estava vendo aqui ó, o uso de realidade virtual na escola. Tá? Olha só essa imagem. Educadores e gestores de todo o país discutem a educação conectada e as formas de expansão do programa. Está dito no site do MEC. Novas diretrizes reforçam a tecnologia nos processos de aprendizagem. Mais uma questão envolvendo tecnologia no ensino. MEC divulga critérios para o repasse do programa de educação conectada. MEC oferece 40 mil vagas para o curso de extensão. Português, matemática e o que? Tecnologia da informação. Tá? 4 dimensões: visão, formação, recursos educacionais digitais, infraestrutura do programa. Ó. Orienta o programa e estimula os entes a planejar inovação e tecnologia como elementos transformadores de educação. Tá? Garante que os profissionais estejam preparados para implementar o programa, incorporar e usar componentes tecnológicos e educacionais na sala de aula. Reúne recursos educacionais de qualidade para uso em sala de aula e cria um banco de tecnologias educacionais e de avaliadores em tecnologias, investe na ampliação do acesso à conectividade, na aquisição de infraestrutura interna nas escolas públicas para melhorar a qualidade do ensino. Eu poderia citar o programa, poderia citar alguma das dimensões? Poderia, sim, poderia. A gente tem algumas dificuldades, né, quando se fala de tecnologia de educação. Peguei aqui no site chamado Escolas Disruptivas, tem bastante material sobre isso, e lá eles mencionam aí a relutância dos gestores, a preparação para as novas tecnologias, engajamento dos alunos, ajustar as matrizes curriculares, inserir de fato essas novas metodologias. Então, são algumas questões que envolvem o uso de tecnologia na educação, né. É claro, a gente está falando de analfabetismo digital, e podemos falar também de uma alfabetização digital, né? Seria mais ou menos o acesso dessas questões. Tá. Agora eu queria falar de uma população bastante importante aqui, que é o idoso. Vocês viram lá no gráfico,
que percentualmente, né, acima dos 50 anos, principalmente, né, acessavam menos que as crianças de 10 a 15 anos. De 10 a 13, né, que dizia no gráfico. Então, artigo 21, o poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais ali destinados, tá? Por exemplo, aqui, educação. Muitos idosos voltam a estudar, né, inclusive. Ou educação de jovens e adultos ali, que eu poderia ter mencionado, não na questão dos adultos aqui, porque eu estou falando do estatuto do idoso. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação, eu poderia aqui falar, pessoal, estratégia introdutiva, inclusive, aqui, tá? Eu poderia pegar só o grupo, fazer um parágrafo, poderia. Aí lá na conclusão, né, eu poderia falar sobre, talvez fazer cursos aqui, sim, poderia. Não, mas isso já não está colocado no estatuto? Está. Está sendo aplicado? Bom, poderia ser um argumento. Demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Tá? Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para a transmissão de conhecimentos, vivências das demais gerações, no sentido da preservação da memória, da identidade culturais. Tá? Tivemos uma aula sobre os impactos, né, os desafios da inversão da pirâmide etária no Brasil. Aqui uma pirâmide de 1940, aqui a nossa pirâmide de 2060. A gente sabe que há um estreitamento da base, um alargamento do topo, mais idosos, menos crianças. Bom, um dos desafios é esse, né? É claro, a população que vai envelhecer é uma população que já está um pouco imersa aí nesse mundo, mas também teremos dificuldades também de acesso à população, algumas questões relacionadas ao envelhecimento, também a gente pode discutir aí. Será que estamos preparados aí para esse envelhecimento? Como é que a gente vai ter suporte para esses idosos, etc, etc, etc. A gente tem aqui uma pesquisa que é de 2013, na verdade, aqui na USP, mais antiga. Tenta entender a complicada relação entre os idosos e a tecnologia, tá? Pesquisa desenvolvida na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto chama a atenção para a necessidade de mais iniciativas voltadas à inclusão digital. Inclusão digital poderia aparecer, inclusive, no comando, ao invés de ser analfabetismo digital, a gente poderia falar sobre inclusão digital, né? Inclusive, poderia ser bem explícito o comando falando inclusão digital de idosos, ou inclusão digital, né, da terceira idade, etc. A mesma proporção que aumenta a idade média da população do planeta, o mundo parece estar ficando cada vez mais tecnológico. Mas a relação entre idosos e eletrônicos nem sempre é das mais amistosas. Saber que medida isso acontece e o que influencia para a aceitação dessas ferramentas é o primeiro passo para tentar aproximar os dois. Foi com essa premissa que o terapeuta ocupacional realizou sua pesquisa de mestrado, um estudo com 100 indivíduos com mais de 65 anos escolhidos ao caso. Ele analisou o nível de aceitação da tecnologia por parte dos entrevistados e quais são os fatores aí que poderiam fazer diferença para que o idoso encarasse os dispositivos modernos como aliados. Isso é algo que vem sendo pesquisado, então, não só de agora. A gente tem alguns riscos, né, pessoal, do uso, né, digital. Isso aqui vai ser tema para a próxima aula, mas já trouxe para vocês terem uma base. Invasão de privacidade, vazamento de informações, contato com pessoas mal intencionadas, acesso a conteúdo impróprio, ofensivo, incompleto, furto de identidade, códigos maliciosos, malwares, perdas financeiras, perda de dados, alguns riscos aí, né? Fonte CERT-BR, publicado no Estadão, esse infográfico, né? Como denunciar essas questões, né, que pode acontecer? A gente está falando de analfabetismo digital, eu falei da questão dos idosos, muitas vezes eles são vítimas aí, né, de crimes virtuais, não só eles, mas outras pessoas também. Então, aí 13.268 notificações que a Central de Denúncia de Crimes Cibernéticos, Hotline, recebeu desde que foi criada em 2007. É a principal porta para denúncias pela internet. Em 2016, os assuntos para os quais os brasileiros mais pediram ajuda foram intimidação, discriminação e ofensa, sexting e exposição íntima, problemas com dados pessoais, conteúdos de ódio, fraudes, golpes e e-mails falsos. Inclusive, tivemos leis criadas a partir de algumas dessas questões. Não vou dar spoiler aqui, não vou fazer que nem o Mac, né? Não dar um spoiler mais uma de casinha, vou deixar para a próxima aula. Então, os idosos aí,
A gente teve uma pesquisa chamada Vivências e Desafios e Expectativas na Terceira Idade. Tá? Consultou entre 25 de janeiro e 2 de março de 2020, 2.369 pessoas com 60 anos, nas 5 regiões do país. Tá? O levantamento mostra que o acesso ao ensino médio aumentou entre os idosos, desde a última pesquisa, 7 para 15%, que poderia falar de educação de jovens e adultos, né? No entanto, 40% dos maiores de 60 anos disseram ter algum tipo de dificuldade em escrever, tá? A gente pode até falar sobre o analfabetismo funcional, voltar lá na outra aula. Seja pela falta de escolaridade básica, analfabetismo, então, analfabetismo funcional, tá? Isso impacta também no uso digital, tá? O estudo mostra que os idosos continuam apartados no digital. Olha o dado aí para vocês. Atualizado, hein? Isto é, dinheiro 2020. Apesar do aumento dos maiores 60 anos que disseram ter conhecimento sobre o termo internet, 63% sabem o que é isso e 81% em 2020. Apenas 19% fazem uso efetivo da rede. Olha só, pessoal. Acho que é o grupo, né, mais, como a gente falou no gráfico do IBGE, é o grupo mais impactado pelo não uso, tá? 72% da população nunca utilizou o aplicativo, nunca utilizou. 62% nunca utilizou as redes sociais, tá? Bom, redes sociais, a falta de repertório dos analfabetos funcionais, contudo, faz com que o acesso a essas plataformas seja mais limitado, não vão tirar proveito das redes sociais, etc. Entre analfabetos funcionais, 12% enviam mensagens escritas e escrevem comentários em publicações no Facebook, 14% leem mensagens escritas, 13% curtem publicações. Para efeito da comparação, os que têm nível de alfabetização proficiente, esse é o dado que eu trouxe em outra aula, né? 44% enviam mensagens escritas, 43% escrevem comentários, 43% leem informações em mensagens escritas e curtem publicações. Essa diferenciação do analfabeto funcional, porque tem uma alfabetização proficiente, porque eu retomei aqui na aula de hoje, que é o analfabetismo digital. Que, de certa forma, se a gente considerar um analfabeto funcional, né, o quanto ele repercute em um analfabetismo digital, talvez, né, com as próprias fake news, né. De acordo com a pesquisa, entretanto, mesmo com suas dificuldades, os analfabetos funcionais são usuários frequentes das redes sociais. E aí, ó, WhatsApp, Facebook, Instagram. Assim, quando nos comparamos entre os dois grupos, alfabetizados e não alfabetizados, a diferença não é tão grande, tá? Eles considerados proficientes, 89% no Facebook, então, de fato, a diferença aqui é só de 3%, né? Desculpa, 72% aqui, tá? De 89% para 72%, então não é tão diferente. Então, como eu já falei, fake news, os reflexos do baixo nível de alfabetismo no contexto digital, é que as pessoas ficam mais vulneráveis à desinformação, memes e imagens manipuladas usados em contexto falso. Obviamente que elas têm uma capacidade limitada para checar, através de pesquisas e leituras paralelas, seu acesso ao jornalismo impresso de qualidade limitada. Para especialista, nome difícil é Christine Bragali. O nome do meio eu não vou tentar repetir. Mierges. Não sei. Para especialista, o primeiro passo é garantir que as pessoas, independentemente de seus níveis de leitura, compreendam que a desinformação pode vir por diferentes canais, com imagens manipuladas e vídeos para que se espalhem rapidamente, né? A gente tem um marco regulatório aí, né, das comunicações, que foi publicado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, que sancionou no final de 2019, que a indústria das telecomunicações defendia há anos regras para o setor, né, com a possibilidade de incorporação de ativos da União pelas operadoras mediante compromissos de investimento em infraestrutura e criação de um mercado secundário de frequências de telefonia móvel. O texto também permite a migração das atuais. Aqui é mais importante, ó. Então, a migração das atuais concessões para o regime de autorização, retirando uma série de obrigações impostas às operadoras, como instalação e manutenção de orelhões, em troca do quê? Investimentos das empresas para extensão do quê? Banda larga. Tá? Então, aqui eu acho que poderia também abordar de alguma forma isso. Para a gente fechar aqui, encaminhando aí, um referencial sociocultural, Pierre Levy. Ele é um sociólogo, um filósofo francês, né? Ele fala sobre cybercultura, foi um dos primeiros a comentar sobre isso. Para ele, a definição de cybercultura depende da definição de cyberespaço, que pode ser chamado de rede,
meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. Como outro meio de comunicação, o ciberespaço deve ser considerado não apenas como uma infraestrutura material ou suporte tecnológico, mas como um conjunto de informações de usuários que habitam esse espaço e alimentam de informações. Então, poderia se relacionar, bom, então o analfabeto digital está distante dessas questões aqui. Então, a cybercultura pode ser assim definida como um conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento, de valores, que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. Então, cybercultura é diretamente relacionada com o cyberespaço para o autor Pierre Levy. É a expressão, segundo ele, de uma nova forma de cultura universal, que difere das que precedem, como ciências, religiões bíblicas e direitos humanos, por ser constituída sobre a indeterminação de qualquer sentido global totalizante. Isto é o que o autor chama de universalidade sem totalidade. Este conceito apresenta a cybercultura como um sistema aberto, no qual não há um modelo a ser seguido, mas sim a ausência de um modelo, que há uma mudança constante e acelerada, tornando imprevisíveis efeitos e processos. É muito o que o Bauman menciona quando fala de modernidade líquida, né? Levi também chama isso de segundo dilúvio, tá? A metáfora do dilúvio é utilizada como modo de afirmar que não é possível conter o fluxo de informações que inunda o mundo por meio de novas tecnologias. Diferentemente do dilúvio bíblico, este dilúvio não é temporário. Devemos aceitá-lo como nossa nova condição. Temos que ensinar nossos filhos a nadar, a flutuar e talvez navegar. Essa nova geração, como a gente viu lá no gráfico do IBGE, acessa mais do que os idosos. Nicolas Negroponte, Vida Digital, outro autor. Tá? Nicolas é um professor do MIT, do Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos. É um especialista, inclusive já veio no Brasil. Até na época isso foi veiculado a compra de computadores, aqueles computadores mais baratos, de $100, $150. Nicolas, então, aponta para uma digitalização da vida em 3 estágios. O primeiro é da era industrial, em que os promotores veiculavam informações para o público através dos meios de comunicação em massa. Na era industrial, também era conhecida como era do átomo, o público é apenas receptor. Tá? O segundo estágio é o da era da informação, na qual ainda predominavam os meios de comunicação em massa, mas com um fluxo informativo muito mais dinâmico. Por último, a era da pós-informação. Então, para Nicolas Negroponte, nós vivemos a era da pós-informação, os poderiam estar de alguma forma marcada pelo consumo por encomenda e pelo uso da inteligência artificial em vários âmbitos da vida social. Bom, será que esses indivíduos analfabetos funcionais estão inseridos aqui? De que forma estão inseridos? Dificuldades, etc. Aqui, para fechar, eu vi uma pesquisa desse cara aqui, do Roger Chartier, ele é um especialista também na área, publicado na Nova Escola, revista de 2013, então é mais antigo aqui, tá? Ele mencionava assim, ó, a pergunta feita pela repórter: a tecnologia pode ajudar a democratizar o acesso à cultura escrita? Tá? Aqui tem algumas respostas, tá? Eu trouxe para ficar um pouquinho mais, colocar a opinião também de alguém. A tecnologia na escola, por exemplo, favorece uma intervenção do poder público na vida de que não tem condições para comprar um computador e conhecimentos para utilizá-lo. Isso é mais ou menos o que a gente estava comentando, né? A democratização da escrita não pode ser só um desejo, deve ser uma obrigação. Nossa sociedade deve nascer um novo modelo de analfabetismo, o digital. Tá? Esse é o tema da aula de hoje. Ele é marcado pela impossibilidade de usar o computador para ler, escrever ou realizar tarefas simples. Tá? Então, o surgimento aí do analfabetismo digital, aqui em 2013, na matéria, né? A sociedade tem se preocupado mais em formar leitores do que escritores? Ela se preocupou mais com a leitura, sim. Apesar disso, há uma especialidade no mundo digital que incita todos a escrever bastante cada vez mais. Aqui é um problema para um analfabeto digital, né? Ou até um analfabeto funcional. Ao usar uma rede social como o Facebook, estamos fazendo isso no dia a dia, não sei que eles somos obrigados a preencher formulários, e de fato. Muitos os jovens prescrevem sem se dar conta, escrevem sem se dar conta, inclusive com acesso a alguns jogos eletrônicos, porém escrever muito não necessariamente transforma alguém em escritor. De fato. Estabelecer uma ponte entre a escrita do universo tecnológico, mais espontâneo, mas tem regras, é tradicional relacionado às produções, se localizando estabelecido, é um grande desafio. Então, os brasileiros dêem um pouco, sim, a gente comentou isso na aula de analfabetismo, né? Em média, 4 livros por pessoa em um ano. Embaixo, tecnologia pode ajudar a aumentar esse número? O Roger, então, ele menciona que é fato que a modernidade permite o aumento da oferta de obras no mundo, mas não podemos estabelecer uma equivalência direta entre o avanço da tecnologia e o crescimento de leitores.
ele é pessimista, acredita que as pessoas que lerão os títulos eletrônicos serão as que já têm o hábito de ler os impressos. A gente tem disponibilização aí, né, de dispositivos de leitura, dos Kindles, por exemplo. Também não vejo como advento da tecnologia que impulsiona o uso do e-mail, das redes sociais e sites de busca, poder conduzir alguém a ler mais livros, né? Diferença entre o livro digital e o livro impresso. No meio digital há outras maneiras de transmitir o conhecimento, então a gente tem, por exemplo, ilustrações e fotos, fragmentos de vídeo, o formato de acesso ao livro, por exemplo, através do digital, né? Muitos educadores reclamam que as crianças e jovens de hoje não gostam de ler, embora eles tenham o hábito de passar horas em frente a uma tela. O que considerar, então, diferença histórica em como os professores e os alunos se relacionam com os livros. Primeiro grupo, então, é um universo que o hábito de ler tem a ver com obras importantes. Para muitos educadores, a ideia de leitura tem a ver com as produções do brasileiro Machado de Assis, do Shakespeare, entre outros grandes autores, e existem textos mais importantes que outros. Essa hierarquia talvez não esteja clara para os jovens. Né? Para eles, nosso nome de revista, redes sociais, Wikipedia, jogos eletrônicos, contextos são diferentes. Então, organizar o encontro entre esses mundos é um desafio para quem ensina. Para encarar a situação, é interessante, por exemplo, pesquisar o que as crianças e jovens associam à ideia de livro. É importante contar a eles o processo de produção de um livro antes da era digital. Seria uma maneira de que os grupos se dêem conta de que nem todos os textos são de banco de dados ou de jogos. Para a produção, a maioria dos escritos feitos até hoje foram utilizados critérios sem relação direta de um leitor à frente de uma tela. Né? Com o avanço da tecnologia, as bibliotecas estarão condenadas a desaparecer no futuro? Não, né, pessoal? A gente continua gostando do livro em papel. Né? Uma previsão lúcida, ainda que preocupante, pode sugerir que se todo o patrimônio que for digitalizado e disponibilizado em formato de as bibliotecas desaparecerão. Né? Afinal, alguém tendo texto em computadores visitaria a biblioteca. Apesar disso, há várias razões para acreditar que elas podem e devem sobreviver. Primeiro, são lugares onde as pessoas podem ler textos do mesmo jeito que os passados liam, preservando a história. Segundo, as bibliotecas podem e devem ser um lugar de conhecimento. Terceiro, são uma instituição essencial do espaço público. Ao afirmar essas três funções, a sociedade pode evitar no futuro que não existam bibliotecas. Fechando aqui, filmes e séries, eu não trouxe especificamente filmes e séries. Eu não me recordo de um filme específico sobre analfabetismo digital. Se quiserem me dizer depois, fiquem à vontade. Então, terei que ou citar filmes que falam sobre uma questão de analfabetismo, de educação, e fazer algum link com o tema, ou que falam do digital, da internet, das mídias, da tecnologia, que façam link com o analfabetismo. Tá? Causa-consequência, área sub-área, o confronto argumentativo, né? Os 4 Cs que eu menciono, causa, consequência, campo e confronto argumentativo. Ufa, os eixos de argumentação nesse tema. A gente conversou na aula de hoje, vocês poderiam mencionar num tópico frasal, que vocês poderiam mencionar numa estratégia introdutiva, numa estratégia argumentativa, e depois expandir isso. A gente falou um pouquinho da pesquisa TIC domicílio, né? A gente falou de alguns dados importantes. Programa Educação Conectada, a gente conversou sobre ele, o surgimento ali em 2014, os objetivos dele, a Universidade Aberta do Brasil, na formação de professores, de forma online, no uso do EAD, o Enem Digital, pela primeira vez aparecendo, o objetivo é até que 2026 seja totalmente online, talvez por isso possa aparecer de algum modo. Cidadania Digital, a gente falou um pouquinho sobre o Mike Hibel, com lá aquela lista de termos, vocês lembram? A gente falou de alguns termos, demos destaque para a questão da cidadania digital. Depois a gente falou um pouquinho sobre letramento digital, falei de geografia digital, as diferenças no Brasil de acesso pelas grandes regiões, né? A gente falou sobre acesso à internet, através de alguns dados, com pesquisas do IBGE, principalmente. O estudo, né, da The Economist, ali, ó, Internet Index 2019, a gente falou um pouquinho sobre a produção do Brasil em alguns locais. O Brasil aparece no topo em quê? Na confiança no compartilhamento das informações, que poderia ser algo discutido num tema como analfabetismo digital ou analfabetismo funcional, né? Carteira digital é um dos exemplos de diversos dispositivos que, né, a pessoa precisa saber utilizar aí nos próximos anos. Plano Educacional de Educação, PNE, falei da meta 7, né, do item 20, a gente fala especificamente sobre isso. Idosos e tecnologia, uma população que está diretamente relacionada com um problema, inversão na pirâmide etária, os impactos disso. A gente viu num gráfico do IBGE comparando que a gente tem mais crianças do que idosos com o uso de tecnologias. Fake news, a gente comentou um pouquinho sobre ela também, e a relação também, né, de quem não domina aí com os analfabetos funcionais, analfabetos digitais com isso.
Marco regulatório, a gente falou sobre ele, o marco regulatório das telecomunicações, com o avanço da expansão de banda larga, né, isso no final de 2019, né, 2019, 2020, PR-Levi e cybercultura, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de PR-Levi, que poderiam ser abordados, a era da pós-informação, Nicolas Negroponte, né, o Levi francês, o Ponte, ele é americano, o Nicolas, ele poderia ser citado de alguma forma com a era da pós-informação, né, ele dividiu nas 3 eras, né, a gente poderia focar mais na terceira. Do Roger Schachter, eu falei um pouquinho da uma entrevista que ele deu à revista Nova Escola, 2013, ainda mais antigo, com diversas questões falando sobre literatura, falando sobre leitura e um pouquinho sobre esse viés digital. Né? Será que as bibliotecas vão acabar? Não, pelos 3 motivos que ele citou. Né? A gente não pode desprezar o nosso passado, muito pelo contrário. Né? Ineficácia do Estado, eu trago aqui, como eu trouxe em diversas aulas, poderia aparecer de alguma forma nesse texto. Desligue multiglobal com liquidez, aqui bem relacionado com o tema digital. Né? O fato social de Durkheim é bem amplo, eventualmente focado nos temas. Imperativo categórico de Kant, você pode não ser fã de Kant, né? Também não sou fã de Kant, mas aqui imperativo categórico, bem amplo, com a redação em mim, acho que basta. Visão utilitarismo de Bentham Mill, né? Pode caber também. E aqui vamos para as nossas intervenções, tá? O apoio da família. Como assim apoio da família? Que a família possa orientar o indivíduo que é um analfabeto digital. Cursos de informática, a gente viu isso que inclusive está dispostos, né, em algumas leis. Capacitação, então capacitação para poder utilizar os dispositivos, utilizar a internet. Divulgação do tema, como a gente está fazendo aqui na aula, debater sobre isso, divulgar na internet, debater. Envolver a comunidade, a gente viu lá num dos textos motivadores, que era do governo federal levando a internet aí para outras cidades, que as comunidades acabam sendo também beneficiadas. Então, de que forma essa comunidade pode ajudar no tema, né? Debatendo isso, compartilhando as questões, não compartilhe fake news, etc. MEC, prefeituras municipais, o Ministério da Educação e as prefeituras municipais fazer parcerias, diversas parcerias, para melhorar a capacitação, para melhorar a divulgação e debate, a preparação dos profissionais, dos alunos, né, dos pais, dos familiares, né. ONGs poderiam se envolver, as ONGs de alguma forma, e a mídia. A mídia, claro, né, utiliza a questão digital, utiliza muitas outras questões aí que estão vinculadas com o tema, que poderiam ser utilizadas. Ufa, certo? Mais uma aula, a gente falou sobre analfabetismo digital no Brasil. Falamos sobre analfabetismo digital no Brasil. Tema interessante, tema importante. O digital está cada vez mais presente na nossa vida. A gente já não consegue desgrudar do digital por diversos motivos. A aula, inclusive, aqui está sendo mudada no formato digital. Mencionei no início da aula ali, né, trouxe algumas questões que talvez reforcem a importância do tema para o MEC, para o INEP, e que isso pode aparecer talvez numa redação. A gente falou sobre o Enem digital, por exemplo. Né? Então, enfim, um tema importante que pode cair. Caso não caia, eu acho que por ele estar inserido, como eu havia falado, né, tanto no eixo da educação, quanto no eixo da internet, das mídias, da tecnologia, né, da comunicação, pode ajudar você, aluno, você, aluna, num texto que envolva outros eixos temáticos, caso não caia especificamente o comando do analfabetismo digital no Brasil. Poderia cair também, né, o eixo inclusão digital. Como eu falei, caso não caia diretamente, vocês podem utilizar isso em outros comandos de redação. Certo? Por enquanto era isso. Espero vocês na próxima aula. Falaremos sobre segurança e privacidade de dados no mundo contemporâneo. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.